Oi, pessoal, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do Brainspotting, para falar um pouquinho da nossa experiência com o Brainspotting. Ótimo, Pri, sempre muito bom estar conectada com você e agora com essa parceria nossa aí para a gente levar o Brainspotting para mais pessoas no Brasil, é mais gostoso ainda. E o Brainspotting é tão internacional que a gente está aqui, eu, um solzão entrando na minha varanda, às 10 horas da manhã, em Sydney, Austrália, e a Pri em BH. Que horas aí, Priscila? São 9 agora, Da noite de domingo, eu estou no futuro. Eu noite tô e na domingo, nós estamos atrás. Eu tô no futuro de manhã, segunda-feira já. Mas E, vamos lá, aham. vamos conversar sobre o esporte. Na verdade, a gente está querendo. Na verdade, a gente está até aqui querendo. Eu e a Priscila, estou falando de Pri porque ela é minha amiguinha, então eu vou chamar a Priscila. Eu e a Priscila, a gente está aqui querendo até compartilhar um pouquinho da nossa visão do Brainspotting. A gente decidiu fazer isso junto com vocês. A gente só tem as perguntas na nossa cabeça e a gente vai naturalmente responder o que a gente acha ou pensa em relação a algumas dessas questões do Brainspotting. Vamos lá, Priscilinha, você quer começar comigo? Isso. Então, Marcelene, me fala um pouquinho, então, da sua história com o Brainspotting, né? Como é que você conheceu, como é que você começou? Tá. Então, eu conheci o David na época ainda do EMDR, quando ele trouxe o formato diferente que ele tinha de fazer o EMDR, ele já estava modificando, isso foi mais ou menos 2004, se eu não me engano. E logo depois, alguns anos depois, 2006, 2007, ele realmente já tinha começado na verdade, o primeiro workshop dele, né, que foi no Brasil, e eu fui a primeira turma dele em Brasília, né, e a forma como eu conheci, que eu apaixonei e modificou a minha vida foi como estudante de Brainspotting naquele curso, e ele, como todo curso que a gente sabe que a maioria dos cursos que a gente faz, precisa de demonstração. E eu fui voluntária. E na época eu já estava com vontade de vir morar aqui na Austrália, já tinha morado aqui, vim estudar inglês, só que voltei para o Brasil e tinha vontade de voltar como profissional. Mas o meu medo do inglês era enorme. Eu queria estar aqui e tudo, mas eu achava que não ia dar certo porque eu não conseguia falar inglês direito. Eu tinha sempre um bloqueio, uma ansiedade muito grande. Então esse foi meu tema trabalhado na demonstração e que eu lembro que foi muito interessante, assim, eu vou fazer aqui, tentar ser resumido, porque eu quero lembrar da sessão em si. Então, eu comecei a sessão, o David falando em inglês, eu falando em português, e tinha um tradutor, que era o André, na época, traduzindo a interação de nós dois. E aí, eu fui falando do meu medo de inglês e tal, e isso me levou a imagens e memórias minhas de infância que eu nem tinha certeza se tinha acontecido ou não, mas era muito relacionado à minha relação com meu pai. E eu sei que no meio teve uma dor nas minhas costas, bem no meio das minhas costas, depois teve memórias, tinha imagens, tinham coisas do passado, do presente, tinha coisas a ver com a Austrália. E aí foi passando tudo isso. No meio da sessão para o final, eu comecei a falar inglês com o David. Só que eu não tinha percebido que eu estava falando inglês com ele. E aí o André já não estava mais nem traduzindo a minha parte para mim, para ele, já estava traduzindo para a turma. E aí ele me fala no meio da sessão comigo. Então, você percebeu que você está falando inglês comigo? E aí eu tô. E aí, assim, aquela sensação boa de estar calma ao falar com ele e entendendo o que ele estava me falando. Aquilo foi, assim, fenomenal para mim naquele momento. Porque o que eu perdi não foi que eu aprendi inglês na sessão de Brainspotting. Não, eu já tinha conhecimento, estudado muitos anos, tinha vindo aqui, fez intercâmbio aqui. Esse conhecimento estava lá no meu cérebro em algum lugar. Só que o meu medo, a minha vergonha, eram tão grande que bloqueava o meu cérebro de acessar aquilo. E com aquela sessão, puf, fez uma linkagem, né? Que é o que a gente sempre fala que é o que o Brainspotting tem nos ajudado aí. Tem algumas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu senti foi a fluidez. E aquilo ali, para mim, foi ouro, ouro, ouro. Porque a partir daquele momento eu perdi meu medo de vir para cá, né? Acho que depois daquilo ali, logo em seguida já estava aplicando para o visto para vir para cá. Então foi uma coisa assim, não tem, agora eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Cheguei aqui, claro que enfrentei ainda a minha dificuldade de inglês, mas eu não tinha o meu bloqueio.
E isso foi assim... Hoje eu dou aula de brainstorming, Priscila, em inglês. Então, assim, caraca, tem hora que até eu me surpreendo, sabe? O quanto que uma pequena modificação lá atrás pode te levar para uma situação de crescimento desse nível, né? Como que é bom perder o medo, como que é bom perder o bloqueio e a vergonha, né? Então, assim, como não me apaixonar pelo brainstorming? E aí, com essa experiência, claro que eu fui colocando cada vez mais em prática, querendo entender mais o brainstorming, correndo atrás do David onde ele ia, Sim. e até, né, hoje fazer parte desse time maravilhoso que a gente está levando a sementinha do brainstorming para todo mundo aí. E você, Pri, como é que foi a tua historinha com o brainstorming? Como é que iniciou esse amor? Que não é outra coisa, né? É um amor que a gente tem. Aí a gente fica, ai, vou deixar esse amor, não posso, porque é muito apaixonante. Pois é, olha só, eu conheci o David em 2000, né? Eu tive o privilégio de ter David como facilitador na minha formação de fase 2 de MDR. E 10 anos depois ele vem para o Brasil, né, para dar justamente o MDR de fluxo natural, que eu fiz, e depois o Brainstorming, né? E aí, a partir daí, fiquei na cola dele, né? Porque eu acho que ele é uma pessoa que ele está sempre se reinventando, né? Então, assim, sempre sistematizando, sempre pesquisando, sempre querendo explicar, sempre o que está acontecendo, né? Então, cada treinamento que a gente vai, a gente aprende mais, não só sobre brainstorming, mas sobre manejo clínico, né? Então, aí com isso eu venho acompanhando o David aí desde então. Eu acho que a minha experiência, eu lembro, eu assisti sua sessão, eu estava lá, né, nessa Isso que eu ia te demonstração. perguntar agora, Pri, a Assim, gente eu acho vai que minha conseguir ir lá. experiência com Pois, né? Assim, eu não tenho, vamos supor, um evento marcante, assim, né? Mas eu acho que, assim, tendo feito várias sessões de brainstorming ao longo do tempo, o que que eu vejo, assim? Às vezes são mudanças que muitas vezes na hora você não percebe, mas que de repente na frente você se pega agindo diferente, falando diferente, né? E você nem lembra daquilo que bloqueava, né? Assim, se de repente se comporta de uma forma diferente, né? Sem muitas vezes. Eu acho que é uma coisa que eu percebi em mim, que eu escuto muito dos clientes, né? Eu já sei porque eu acho assim, eu só não consigo mudar, né? Então a pessoa tem todas as explicações, mas ela não consegue fazer diferente. O que eu vejo é que o brainstorming muitas vezes você, né, justamente porque muda como é que as coisas estão registradas aí na nossa cabeça, né? Então, eu acho que é isso, assim, como se disse, é apaixonante por causa disso, né? É bom saber que você foi testemunha, Pri, eu tinha esquecido. Você está na primeira turma. Que legal. Certo. Priscila, o que a gente pode, assim, como que a gente pode apresentar o que é o brainstorming? Então, eu vou pedir para você me falar um pouquinho para você, né, como que a gente pode descrever o brainstorming? Olha só, para mim o brainstorming ele é uma abordagem terapêutica, né? Eu costumo, sempre quando eu estou conversando com meus clientes, falar com eles um pouquinho de como é que as experiências ficam registradas no nosso cérebro, como é que as experiências negativas ficam presas, né, no nosso cérebro e não digeridas ali. E eu uso muito a metáfora assim, de uma sujeira debaixo do tapete, que muitas vezes a gente não vê, a gente finge que não está lá, mas a gente tropeça nela o tempo todo, né? E o que o brainstorming faz é ajudar a de natural que ele tem de fazer isso, né? Para que ele possa, então, acessar os recursos que também já estão no cérebro e que, de alguma forma, ficam dissociados em função dessa experiência negativa traumática, né? Então, o que eu vejo, assim, o brainstorming, ele ajuda, então, tanto, né, no processamento de experiências traumáticas dissociativas que impedem a gente, assim, de fluir na vida. Pri, cortou. Vamos lá de novo. Continua o que você está falando, que estava muito interessante.
Então, essas experiências negativas, né, que são traumáticas, elas impedem a gente de fluir na vida, né, de fazer as coisas que a gente precisa fazer, de fazer as coisas que a gente quer fazer, né, criam bloqueios e essas coisas podem ser processadas com o brain spotting. E a gente sabe também que muitas vezes essas dores trazem outras patologias que também podem ser trabalhadas com brain spotting. E você, Salene, como é que você fala do brain spotting? Então, eu não faço muito diferente de você não, Priscila. Eu realmente uso essa linguagem de passar uma psicoeducação mesmo para o cliente, como é que o cérebro funciona, como é que é trauma, né? Até porque uma das coisas como eu vejo o brain spotting, é como se fosse uma ferramenta extra na minha atuação. Ela não é uma terapia, né? Ele é um método poderosíssimo que eu posso incluir né, na minha prática. E aí, assim, como é um método que eu falo que é um método relacional e neurobiológico, porque vai precisar da minha relação, né? Eu vou precisar estar bem, a minha relação com o meu cliente, o rapport, a segurança do cliente tem que estar existindo, né? Aquela ali entre eu e meu cliente, para que eu possa colocar e começar a usufruir do brain spotting. Claro que o brain spotting também pode ajudar nessa relação? Pode. Mas, em geral, ele vai nos... é importante que a gente crie isso primeiro, porque como o brain spotting tem essa parte neurobiológica, que a gente usa o posicionamento ocular para acessar memórias no cérebro para serem processadas, ele realmente vai fazer com que o cliente vá diretamente naquelas memórias bloqueadas ou traumáticas, ou em memórias positivas, porque o bonito do brain spotting é você poder também ajudar o cliente a melhorar a performance dele nas coisas da vida dele também, nas situações da vida dele. Então, a gente também pode usar o brain spotting tanto para melhorar o que já está bom, como para trabalhar os bloqueios que existem para a pessoa fluir na vida dela. E a forma que eu gosto de falar é bem assim, a gente tem um cérebro super complexo, né? E que só pela fala a gente não vai conseguir trabalhar, igual você falou, Priscila, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas será que eu estou sentindo? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou me comportando ainda dessa forma. Então, essa desconexão entre o que eu quero e o que eu sinto, o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de me comportar, e eu não estou me comportando dessa forma, né? É nesse aspecto que a gente precisa aprender formas diferentes de ajudar o cérebro a regular o sistema nervoso, que é o que o David gosta de falar, né? Que o brain spotting, hoje em dia a gente tem que trabalhar com tudo voltado para a regulação do cérebro, do sistema nervoso, né? Então, o brain spotting, ele vem oferecer um potencializador de atingir essa parte do cérebro da gente que regula por ela mesma. Como ela não foi treinadinha para estar sempre na regulação, o brain spotting vai estar acessando essa parte do cérebro que vai ajudar a automaticamente a gente buscar, a gente reagir se comportar, se relacionar com a regulação. Então, eu não vou nem falar muito dessa parte, né, da memória, não sei o quê, porque você falou muito bem, mas é mais ou menos por aí também, né, é dizer que o brain spotting, ele vai ajudar nessa criação de linkagens, ou de integração do cérebro, né, que são coisinhas que estão ali separadinhas. Tem uma metáfora muito legal, que é mais ou menos assim que eu uso às vezes. É como se a gente tivesse o seguinte, quando a gente está desregulado, é como se a gente tivesse uma banda tocando, só que cada tocador, cada artista está tocando uma parte da música. Não tem harmonia, tá todo mundo tocando de um jeito. Então a gente fica meio, não sabe nem para onde vai. Fica perdido, tem gente que fica agitada, tem gente que desconecta, tem gente que não quer mais viver. Então assim, porque é tanto barulho que eu tenho as minhas reações, então eu fico desregulada. Só que no momento que a gente faz o brain spotting ou qualquer outra terapia que nos ajude a acessar essa parte subcortical do cérebro, o legal do brain spotting é que ele vai mais rápido lá, né? O que acontece é que começa a ajudar esses tocadores, esses artistas a se olhar e a se, opa, peraí, ele tá puxando aqui, vamos coordenar esse negócio aqui. E aí a banda começa a tocar a mesma música. E aí a gente sente aquela harmonia e aí a gente começa a dançar na vida de uma forma com a mesma música, não tem várias músicas, então eu me sinto regulada, integrada, né?
Então, eu gosto dessa metáfora da banda. Gostei. Gostei. Então, minha querida, me fala mais um pouquinho dos teus clientes, assim, quais são os tipos de clientes, assim, a gente pode usar o Brainsport com vários tipos de problemas, clientes, né? Mas eu queria escutar um pouquinho, assim, o que são esses teus clientes, assim, a maioria dos temas você tem trabalhado mais, com o Brainsport principalmente. Então, Salene, como você disse, né, o brainstorming ele pode ser aplicado a qualquer pessoa, né? O que é importante a gente saber é que cada sistema, né, ele funciona de uma forma um pouco diferente. E tem pessoas que são mais ágeis e, portanto, demandam mais cuidado. Não só com qualquer abordagem que a gente for usar. Né? Com terapia, a gente pode trabalhar a partir dessa ideia. Né? Eu trabalho atendo algumas crianças, atendo adultos, faço trabalho com pais também. E tem um público, assim, que para mim é muito especial, que eu trabalho, que são com músicos, né? Músicos que trazem histórias não só de ansiedade de performance, mas também no aprimoramento de performance, que é uma característica também que é bacana do brainstorming, né? Que a gente não usa ele só para resolver problema, a gente usa para aquelas pessoas que estão funcionando bem, que querem ter um desempenho ainda melhor, né? Então, atletas, artistas, musicistas, e também é um público com o qual. E você, Salene, como é que é a sua clientela, o público com o qual você trabalha? Então, então a maioria das minhas, hoje em dia, eu tenho trabalhado muito com adulto e criança, com certeza, mas eu trabalhava só com adultos e não sabia, tinha uma época que eu não usava Brainspotting com crianças, até eu receber um clientinho muito curioso, muito me fazendo perguntas sobre a vida e a morte. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa criança? Não sei responder essa pergunta para ele, não. Eu sei a minha resposta, mas quem é a minha resposta para ele? Ele queria saber por que a gente vive e por que a gente morre. E foi nesse dia que, como ele era muito criativo, ele gostava muito de fazer as coisinhas com as mãos, eu pedi para que ele, para a gente fazer umas estrelas, a gente fez uns negocinhos furinhos no papel e projetamos as luzes na parede. E aí ficou um monte de estrelinha no céu, né? Vamos dizer assim. Aí eu falei, eu não sei, será que as estrelas poderiam nos dizer? E aí ele achou uma estrela, fixou o olharzinho dele naquela estrela e começou a conversar com essa estrela. E ele trouxe as próprias respostas dele em relação à vida e à morte. E aquilo para mim, eu falei, meu Deus, isso pode ser feito com criança, ele tinha 6 anos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar, como é que eu vou usar Brainspotting com crianças? E aí fui fazendo vários formatos, e o que ficou mais forte, mais gostoso de fazer foi o que eu tenho chamado de conversando com as estrelas, que é uma forma de trabalhar com as crianças. E tenho utilizado esse formato para trabalhar com os pais na sessão com a criança. Então, os pais vão achar as estrelas deles também para conversar com a criança. Tem uma forma indireta de fazer um diálogo com a criança, né? E tem sido maravilhoso. Tenho trabalhado com pessoas, com adolescentes também, que não querem falar sobre o problema e fazem um processo todo caladinho, olhando para as estrelas. E só me conta, se quiser, alguma coisa, um resumo no final de como é que foi. E outros, claro, uso todos os outros formatos de brainstorming com todo tipo de cliente que entra no meu consultório. Eu não tem, para mim, não tem gente para não fazer. Talvez a pessoa não esteja preparada, no sentido, o trauma é muito forte, ou no sentido, não quero fazer brainstorming ainda, porque tem a ver muito ainda com essa coisa de eu ter que confiar em você, Salene, ter que entender um pouquinho mais o que é brainstorming, aí a gente faz um pouquinho mais para frente. Mas as pessoas têm chegado já pedindo brainstorming. Brainstorming já está tão lá fora, né, acessível, que as pessoas já estão chegando pedindo para fazer brainstorming. Então, assim, eu tô atendendo, não tenho, e assim, um outro tipo de cliente que está chegando mais e mais, como o brainstorming é muito internacional agora, é pela internet. Eu tenho feito muito atendimento online. Eu já tenho passado pela experiência também de cliente fazendo brainstorming pela internet. Então, é muito tranquilo também de fazer. A gente não usa ponteira, né? Porque a gente tem que usar ponteira. Geralmente, a gente usa ponteira mais no consultório.
mas eu já cheguei até vender a ponteira para o cliente, para ele usar a ponteira enquanto a gente estiver fazendo pelo Skype também, né? Ou peço para ele comprar, ou achar uma varetinha, alguma coisa assim. Então, tem várias formas aí de estar usando o Brainspotting com clientes no seu consultório, pelo telefone, né? Ainda mais quando ele já fez uma vez com você, dá para fazer de novo, que você só vai guiar o teu cliente ali, que é o bonito do Brainspotting, né? Que a gente pode usar tanto para criar mais recurso, como para diminuir aquela ativação negativa, né? Que está incomodando. Mas, realmente, assim, eu acho que o meu público-alvo hoje em dia está sendo pais e crianças, adultos, né, em geral, eu trabalho com outras temáticas, mas, assim, meu desenvolvimento tem cada vez mais indo como ajudar realmente as crianças e adolescentes a se expressar através do Brainspotting. Tá, o que mais que nós podemos conversar? A gente podia conversar... Olha só, o que para você... no Brainspotting, assim, é especial, né, assim, enquanto abordagem, que você acha que é diferente, que... Olha, o que eu percebi de uma grande mudança em mim, como terapeuta, foi ter que aprender a me observar mais, como é que está minha vibração, minha energia, minha postura, meu tom de voz, meu olhar, como é que está o olhar, a postura, o tom de voz do meu cliente, como é que ele está respondendo isso, tanto de forma direta ou indireta. Então, ter ampliado a minha visão do cliente, como olhar para o cérebro do cliente, vamos falar assim, né? Através do que eu estou sentindo, do que ele está trazendo. Então, eu tive que aprender muito de separar o que é meu, energeticamente, do que é dele. E, ao mesmo tempo, estar conectada com ele. E, para isso, eu tive que trabalhar muita coisa em mim, né? Minhas próprias limitações, os meus... Até o David, o Bessel van der Kolk, que é um grande um especialista em trauma, ele fala, se o terapeuta tem traumas mal resolvidos, o cliente vai sentir. Não tem como. E ele vai responder a isso, e você vai estar achando que não tem, você não está sabendo o que está acontecendo, e no Brainspotting a gente chama que é a contra-transferência límbica. Ei, Salene, caiu aqui, você estava falando da contra-transferência límbica. Ótimo, então, eu estava falando que é uma das coisas que o David gosta de nos alertar bastante, né? Que nós, terapeutas, precisamos estar observando o que é a contra-transferência límbica. Então, tem uma parte no cérebro da gente que a gente fala que é onde está o sistema límbico, que é onde a gente tem todas armazenadas ali nossas defesas, nossas emoções, onde a gente recebe todas as informações do ambiente e é filtrada para onde que tem que ir, se isso é seguro, se isso é inseguro, se isso é bom, se isso é ruim. Então, essa partezinha do cérebro que carrega aí o nosso freio, o nosso acelerador, e que nos diz tá bom, tá ruim, tá certo, tá errado, que cuida da regulação, né, nossa regulação interna, esse sistema límbico, ele está usando essa coisa tão inconsciente, né, que ela está o tempo inteiro fazendo com que a gente sinta ou não sinta o outro. Então, o quanto que é importante nós estarmos atentos à nossa própria regulação. Então, o que eu mais acho especial, né, como que eu desenvolvi estudando Brainspotting, praticando Brainspotting, é estar muito atenta à minha presença, o poder da minha própria regulação durante um processamento. Né? Não só durante o processamento de Brainspotting, mas ao receber o meu cliente, ao dar o tchau ao meu cliente. Estar atento ao quanto que a minha presença influencia o meu cliente também, né? E lidar com o silêncio, né? Isso me ajuda. Hoje eu dou tanto valor ao silêncio, eu me sinto tranquila e à vontade com o silêncio na terapia, né? Que é uma coisa que antes a gente ficava, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? O que eu não falo? O que está acontecendo com o cliente? Então, assim, não fico mais me questionando, eu deixo o silêncio ficar presente e dar a sua resposta, porque aquele momento ali é crucial para aquele processamento cerebral, né? Que é o momento que o inconsciente começa a ter voz. Né? E você? O que você tem achado assim que tem sido especial para você do Brainspotting, a sua atuação? Me vem à mente duas coisas, né? Assim, a primeira é o quanto que o Brainspotting ele é uma abordagem integrativa,
né? Ou seja, eu posso ter outras formações dentro dessas outras abordagens, para junto dessas outras abordagens também, né? O David mesmo fala, se você fizer brainstorming como eu faço, você não está fazendo da maneira correta, né? Então, assim, tem os princípios, tem como se faz, mas ele sabe, ele quer que cada um tome realmente posse disso e use isso junto com todo o conhecimento que a gente já tem, né? E uma coisa que você tocou nela, eu acho que é essa mudança mesmo de postura, né? Onde, de fato, eu não sei, eu não jogo fora o meu conhecimento, mas eu tenho a noção de que é impossível eu saber o que está acontecendo com o cliente naquele momento. E eu acho né, assim, em outras abordagens, na nossa formação, tradicionalmente, a gente é treinado para achar que a gente sabe o que está acontecendo com o cliente e o que é melhor para ele, né? Então, essa coisa de confiar no sistema do cliente, o exemplo que o David usa é o cliente, a cabeça do cometa e a gente é a cauda, ao mesmo tempo que é uma postura muito desafiadora, ela também é uma postura confortável, porque eu não tenho que saber o tempo todo, né, o que está acontecendo, eu não tenho. Eu confio no cliente, eu acompanho, esse meu acompanhar, estar presente é super importante, né, mas isso para mim é uma mudança radical mesmo de postura. Nossa, concordo plenamente, Né? concordo. Verdade. Uhum. Olha, a gente podia passar horas conversando, né, Priscila? Que tem muita coisa gostosa para a gente falar do brainstorming. É uma coisa assim, a gente se apaixona mesmo, vira a gente se transforma como terapeuta e como pessoa para ser uma terapeuta de brainstorming. Essa é a minha experiência. Com E certeza. Uhum. estar na presença do David é sempre maravilhoso, porque a gente aprende ainda mais sobre essa presença que a gente está falando aqui. Porque ele vive o que ele fala, ele faz o que ele fala. Né? Ele não é do tipo, fala o que eu faço, o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, ele faça o que eu faço do seu jeito. Né? Mas eu acho que agora é legal a gente falar um pouquinho da formação, para quem tem interesse de ficar apaixonadas como nós. E quiser fazer o curso com a gente, ou com qualquer outro treinador que vai ter aí, tem vários cursos no Brasil, né? Não é só com a gente, mas se quiser fazer com a gente, a gente vai estar em 2 lugares, com certeza, esse ano e no início do ano que vem, que é Cuiabá e Recife. Mas vamos lá, falando um pouco, vamos falar da formação. O que é necessário para se tornar um treinador? Para se tornar um terapeuta em brainstorming. Treinador alto nível. A formação básica, elas são 2 fases, fase 1 e fase 2, né? Mas sendo que, após a fase 1, um dos objetivos é que o terapeuta já saia fazendo brainstorming na segunda-feira, assim, no próximo dia que ele for ao consultório. Né? Então, de fato, você aprende os princípios, como é que o brainstorming funciona, mas tem muita demonstração, tem muita prática, para que você tenha segurança para já começar a praticar. Esse é o objetivo, né? A gente tem isso como objetivo depois da fase 1, né? E depois, então, a gente tem a fase 2, onde a gente tem outras técnicas já um pouco mais avançadas de brainstorming. Então, essas 2 são dados já por outros treinadores que não o David, né? Aqui no Brasil, nós somos 8 treinadores de fase 1 e 2 treinadores de fase 2, que são e você que vem da Austrália para dar fase 2 aqui no Brasil, né? A gente tem outras fases, fase 3, né? Agora vai ter uma fase 4, assim, que aí são com o David, né? Onde ele fala, então, da questão de performance, fala de outras abordagens mais complexas, né? E aí são com o David, que também vale muito a pena ver ele ensinando, ver ele atendendo, né? E você quer falar um pouquinho dos cursos avançados? São tantos, né? Aí no Brasil a gente vai ter o meu, que é Conversando com as Estrelas, no início do ano também. As datas ainda vão ser confirmadas, mas eu estou querendo levar para vários estados. Rio, depois eu vou falar, mas assim, estou querendo levar para vários estados aí no Brasil, no começo do ano de 2019. Estou querendo levar a Robbie, não sei se vai dar certo, mas também estou querendo, se não for no início do ano, vai ser no final do ano. Ela trabalha com brainstorming e a dependência química. E nós temos o André Monteiro, que dá o de estado de egos, né? E brainstorming aí no Brasil. Então, assim, vocês estão muito bem servidos, né? E se quiser mais coisas, aí é viajar pelo mundo, que vai ter muita coisa interessante
que tem muita coisa interessante. Então, assim, a gente está esperando aí a resposta do próximo congresso para a gente poder conhecer mais coisas, né? Tem gente trabalhando com dor, tem gente com grupos. Então, assim, todos os treinadores aí do Brasil têm uma linha mais específica também, né? Tem vários cursos aí para ajudá-los a melhorar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o brain spotting, né? Que tem uns intensivos que o pessoal tem feito aí, os outros treinadores têm feito os intensivos. Então, é entrar no site da associação, buscar mais informação dos próximos treinamentos que vão ter no Brasil. Mas eu acho que, em geral, é isso. Uma outra coisa que é importante falar é que depois da fase 1 e fase 2, nós temos 5... Se você quiser se tornar um terapeuta certificado, reconhecido pela instituição internacional, internacional em Nova York, que é a instituição do David, você faz 5 horas, no mínimo 5 horas de supervisão. É uma supervisão um pouco diferente, né, das outras supervisões de 20, 30, 50 horas. São 5 sessões, mas no mínimo, cada pessoa pode ter um pouquinho mais. Ou ficar só com as 5. Mas é para você realmente aprofundar em cada conceito do brain spotting, para ver se você realmente entendeu como é que é essa coisa de estar presente com o teu cliente. E as pessoas têm adorado fazer essas 5 sessões. Esse investimento não é só para ganhar a certificação, é para aprimorá-lo como um terapeuta de brain spotting. Então, você fica realmente ali em contato com um dos supervisores para aperfeiçoar seu papel como brain spotter. E claro, depois você pode continuar fazendo mais supervisões, mas essa é o que é considerado o básico. Fase 1, fase 2 e as 5 horas de supervisão. Aí depois você pode fazer a fase 3 com o David, tem um masterclass com o David, e tem outras pessoas dando vários outros cursos maravilhosos também. Depois da fase 1, geralmente você já pode fazer vários outros cursos também. Tem alguns que vão exigir que você faça 1 e 2. Mas você já pode se meter em outras coisinhas a partir da fase 1. Agora, se você quer uma certificação, se você quer fazer a coisa bem feita, você quer entender o negócio, tem que fazer tudo. E é muito gostoso. É muito gostoso fazer todo esse processo. Você sempre aprende mais. E você mencionou a associação, né? O site da associação, que é o www.brainspotting.org.br, tem várias informações sobre brain spotting, sobre os treinamentos, e tem um vídeo na ação onde tem o David falando, tem depoimento de terapeutas e depoimento de clientes também, né? Então, quem quiser saber mais sobre o brain spotting tem esse vídeo. E a gente tem a página do Facebook, o Brain Spotting do Brasil, onde tem toda a agenda de treinamentos. E então a gente vai estar, né? Eu vou estar dando fase 1, Palene fase 2, em 2 lugares, né? Em Recife, em Cuiabá. E depois, no final, nós vamos colocar isso por escrito, as datas, os contatos, para quem tiver interesse. Ótimo, ótimo. E a gente espera conhecer vocês pessoalmente. O que eu estava querendo dizer é que o curso de Brain Spotting, vai ser uma troca de experiência, né? Então, assim, vocês vêm para aprender uma coisa nova, mas a gente precisa de vocês, sabendo o que vocês fazem, para a gente poder fazer uma troca aí no mesmo nível. Então, espero que a gente possa conhecê-los pessoalmente. E que vocês possam fazer o Brain Spotting, independente seja comigo e com o Pri. Isso. Então tá joia, Salene. Um beijo, te chamo de Pri, a Priscila. Um beijo grande, obrigada por essa conversa gostosa, foi muito bom. A gente está fazendo para eles, mas foi muito bom para mim. Para nós. A gente se encontra, então, minha tá bom, querida. beijo. Tchau, tchau, pessoal, tchau. Tchau, Priscila.